E hoje estamos recebendo a visita do psicanalista Luciano Kairos. Olá, Luciano, tudo bem? Tudo bem, Jane? Seja bem-vindo. E a gente convidou o doutor Luciano aqui para falar sobre um tema polêmico, pedofilia. O Brasil figura tristemente em primeiro lugar dentre os países com maior incidência de crimes de pedofilia na internet. Igualmente assustador é constatar que o Brasil também é o terceiro colocado dentre os países com maior incidência de abusos sexuais de crianças e adolescentes. Para a gente começar, doutor Luciano, o que é a pedofilia? Bom, a pedofilia é, segundo a psicanálise, a preferência sexual por crianças, normalmente em idade pré-puberal ou no início da adolescência. A pedofilia, ela é uma doença? Tem cura? Sem dúvida nenhuma. Pelo CID-10 e pela Organização Mundial da Saúde, ela define a pedofilia simultaneamente como doença, como desvio sexual e como distúrbio psíquico, né? Então, simultaneamente, ela tem essas três definições. Mas é uma doença. Tem cura? Tem, acredito que o ser humano ele encontra cura. O que não existe é doente incurável. A doença é curável. O doutor Luciano me contava aqui que a pedofilia vem de um termo grego que significa amigo da criança. Isso é ironia? É verdade, é bem paradoxal, né? Mas é isso. O termo vem do grego e significa amigo da criança. A pedofilia hoje, ela, embora muito constante em pessoas de idade, né? Você ouve muito falar sobre pessoas de 40, 50 anos abusando de criança. E aí há pouco tempo teve o caso do rapaz, né? Então vale ressaltar que a pedofilia é um distúrbio psíquico, Jane, que costuma ocorrer na adolescência. Um adolescente de 15 anos, ele pode já ter o sintoma de pedofilia. Ou seja, ninguém nasce pedófilo? Não, é um distúrbio que ainda não existe uma determinante causal. Não encontraram ainda uma causa real, né? O que causa a pedofilia? Qual é o motivo, né, da pedofilia? Ainda não tem, não achamos ainda a origem. Mas podemos, digamos, acreditar esse problema na questão família, né, genética tem um pouco também, a questão da educação, né, da experiência vivencial da criança, que por sua vez pode também ser uma vítima de pedofilia e se tornar um pedófilo. Isso pode acontecer, evidentemente. Um amigo me relatava, e inclusive ontem passou no programa de televisão aqui no Brasil, o depoimento de uma mãe. Ela vem inclusive tomando muitos remédios controlados por conta de que o filho de 15 anos anda querendo abusar sexualmente da irmã de 7. E ela tem que estar o tempo todo vigilante para isso. E o pior é que o pai da criança acaba apoiando a criança. Como é que fica a mãe nessa situação e a tendência? O que pode acontecer com essa criança de 7 anos? Já que o próprio irmão de 15 já tem aí, vive ameaçando ela. Olha, Jane, é um problema muito comum hoje e esse tipo de distúrbio, ele causa sofrimento e dor para toda a família. Todo mundo nesse caso sofre. Não só a vítima do pedófilo, bem como também os pais, os parentes do pedófilo sofrem com isso, né? O que acontece? A pedofilia hoje, ela é enquadrada nas classificações das parafilias. O que seria parafilia? Seriam anseios, fantasias ou desvios ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, situações incomuns que causam, evidentemente, uma dor clinicamente significativa, uma dor psíquica. Então, tanto o pedófilo, como a família, como a vítima, todos têm um sofrimento. Aquele caso de ontem da menina, ali esse rapaz, ele vive não só a questão da pedofilia, né? Ele tem um comportamento moralmente contraditório. Inclusive a matéria ressaltava que ele tem uma deficiência no lobo frontal, então justamente a área da moral, né, na mente. Então, justamente, nem todo caso de parafilia é pedofilia, né? Tem pessoas que têm esse requinte, esse desvio, mas também tem digamos, uma inclinação para uma perversão maior em relação a outras coisas.
Agora, interessante, né, doutor Luciano, porque antigamente a gente não ouvia falar nessas doenças da moda, pedofilia. Já existia, a gente não sabia, ou ela está mais acentuada agora? Eu vejo, Jane, que a sociedade ela está mais consciente. O problema da pedofilia é um problema bastante antigo, não é de hoje, não é de agora, é um problema já bastante intenso, já trouxe males a muitas pessoas. Hoje a sociedade, até por conta dessa sociedade retribalizada, essa globalização, essa distribuição de informações, hoje com certeza as pessoas estão mais conscientes de alguns problemas. Então a pedofilia tem se destacado justamente por isso, né? Mas é um problema antigo. Porque os pedófilos têm como alvo crianças e não pessoas adultas? Veja bem, o pedófilo ele sofre do distúrbio psíquico de pedofilia por ter um sentimento de angústia, né? É uma dor psíquica por objetos que lhe são rejeitados. Então, segundo a psicanálise, nós poderíamos definir o pedófilo como o sujeito que é fraco. A pedofilia seria a perversão do sujeito que é fraco. Assim define a psicanálise. Então, ele prefere crianças justamente por ser mais frágeis, por serem mais fáceis de conquistar e dominar, né? Então, evidentemente, a pedofilia é o produto de uma fraqueza psíquica, de uma impotência psíquica. Então, a criança é um alvo mais fácil por ser mais frágil. É possível uma família identificar se dentro dela há um pedófilo? Olha, evidentemente, existem os sinais. É muito importante que os pais tenham com os filhos uma conversa muito aberta sobre sexualidade. Eu tenho batido nessa tecla, as pessoas vivem um tabu muito forte em relação a isso, às vezes o medo de estar falando com o filho, mas eu vou falar de sexo com meu filho. É importante que haja uma educação com relação à sexualidade. Então, identificar o pedófilo fica mais fácil para a família quando os pais desse adolescente, no caso, já tem o exercício de um diálogo aberto sobre sexualidade, sobre vida, sobre comportamento. Fica mais fácil. Agora, quando a família se isenta dessa responsabilidade, quando a família não procura dialogar com a criança, com o adolescente, que pode ser um pedófilo, que pode ter essa inclinação, aí fica mais difícil. Mas sempre há sinais. Olha, a gente observa aqui, eu fiz uma pesquisa, né, de manchetes em relação à pedofilia, e você vê que a pedofilia está presente em todas as esferas da sociedade, atingindo todas as classes sociais. Tem desde o sargento da PM que foi preso por crime de pedofilia, até o vice-prefeito de uma cidade no Maranhão que também foi preso por pedofilia. E aí vem o caso dos adolescentes. E um curioso que eu pude observar é que nesses casos de pedofilia sempre a presença masculina, a pedofilia sendo cometida pelo homem e não pela mulher. Tem caso de pedofilia cometido por mulheres? Tem sim, é mais raro, né? Com certeza o índice de ocorrências aponta mais para o sexo masculino, né? Os que sofrem esse distúrbio são mais homens do que mulheres. Por quê? Aí é uma pergunta curiosa, né? Por quê? Bom, talvez porque o homem ele tenha esse instinto, digamos, predatório, e há uma facilidade maior dele criar um fantasmático em cima da sexualidade, né? Então esse fantasmático leva ele à perversão, quer dizer, o leva à perversão com mais facilidade. É evidente.